o meu esboço. Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui. O meu esboço. Ah, tá aqui. Pronto. Tá aqui meu esboço. Vamos ver junto aqui, tá? Tá aí meu esboço. Nós vamos ver junto. Então, olha só. A questão do Theotokos, portadora de Deus, ser a mãe de Deus, porque essa construção teológica dos dogmas marianos diz o seguinte, que Maria é a mãe de Deus. Então vamos lá, só falar aqui sobre esse ponto. A controvérsia em torno do título Theotokos, mãe de Deus, para Maria, remonta ao século V, com um debate centrado na natureza de Cristo e, consequentemente, no papel de Maria. O principal teólogo que se opôs a esse título foi Nestório, patriarca de Constantinopla. Então você tem um teólogo, você tem um pai da igreja que se opôs à ideia de Maria ser mãe de Deus. Ele chegou e disse, ó pessoal, pera lá, Maria não é mãe de Deus. Aí vamos ver qual que era a ideia. A doutrina de Nestório, Nestório defendia que Maria deveria ser chamada de Christotokos, mãe de Cristo, argumentando que ela era mãe apenas da natureza humana de Jesus, e não de sua natureza divina. Ele acreditava que usar título de Theotokos, como Maria, mãe de Deus, implicava que Maria era a mãe da divindade, o que ele considerava herético. Aí você tem lá na frente o concílio de Éfeso, de 431, concílio de Éfeso, de 431, que diz o seguinte, o concílio de Éfeso foi convocado para resolver a disputa. O concílio condenou o nestorianismo e declarou que Maria era a verdadeira Theotokos, ou seja, a verdadeira mãe de Deus. Então, por aí você consegue perceber que existe toda uma construção acadêmica, teológica, para que se propicie, para que se proporcione que, de fato, o dogma, a teologia mariana, ela é bíblica. Só que ela não é bíblica, não tem fundamentação na Bíblia. Maria não é mãe de Deus, Maria não é Theotokos. Você entende? Não é. Então, assim, eles fazem absurdos, uma construção, eles envolvem argumentos e as pessoas aceitam isso como se fosse natural. É até interessante a fala do padre, que diz o seguinte, que o povo aclamava por esses dogmas antes mesmo dos doutores da igreja aceitarem, né? E depois, claro, foram inspirados pelo Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não tem condições de inspirar heresias. O Espírito Santo não tem condições de inspirar aquilo que vai contra a palavra de Deus. Só que o problema da teologia católica é que para vocês, católicos de modo geral, a igreja ela é mais importante do que as escrituras. Para vocês, a igreja, a instituição, a tradição da igreja é mais importante do que as escrituras. Se fôssemos colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma Bíblia, fôssemos colocar, por exemplo, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, para vocês, é inferior à instituição que é a igreja. Então, para a teologia católica, para a tradição católica, para a igreja católica romana, a igreja veio primeiro e as escrituras vieram depois. Para nós, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, de modo geral, para nós, as escrituras vieram primeiro e depois veio a igreja. Ou seja, as escrituras têm a primazia. As escrituras sagradas. As escrituras sagradas, ela é mais importante do que a instituição. Consegue compreender ou não? Para nós, o que vale é o que está na palavra. É o que está escrito aqui na palavra. E outra, vocês, teólogos católicos, não nos deram a Bíblia. Porque, muito pelo contrário, vocês têm oferecido esse pacote que envolve dogmas e envolve muita heresia. Essa é a verdade. Muita heresia. Deixa eu só colocar aqui de volta o meu esboço, para que nós possamos continuar lendo. Deixa eu colocar aqui meu esboço. Deixa eu colocar aqui de volta o meu esboço.
Vamos lá então. Vamos aqui em cima. Deixa eu falar aqui sobre a questão da virgindade de Maria. A questão da virgindade de Maria. Olha só. Aqui estão alguns exemplos de teólogos que expressaram visões divergentes, ou seja, eles brigaram, discutiram, academicamente falando, já no primeiro, no segundo e terceiro século, sobre a questão da virgindade perpétua de Maria. Tá? Então vamos lá, Tertuliano. Tertuliano viveu ali entre 160 e 225 depois de Cristo, ou seja, primeiro e segundo século, ali, por volta do primeiro e segundo século. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, expressou a crença de que Maria teria tido outros filhos após o nascimento de Jesus. Suas visões, no entanto, são complexas e sujeitas a interpretações, ou seja, a igreja, a tradição da igreja, sufocou a ideia de Tertuliano e dizia o seguinte: Tertuliano não está certo não, Tertuliano está errado. Maria é virgem perpetuamente. Só que a gente sabe que Tertuliano ele era contra a ideia da virgindade perpétua de Maria. Tertuliano acreditava, isso no primeiro século. Tertuliano acreditava que, e ensinava isso, que Maria teve outros filhos. Aí você tem no século IV, você tem o Elvídio. Elvídio também faz parte da patrística. Ele dizia o seguinte: Elvídio argumentou que Maria teve outros filhos com José após o nascimento de Jesus, baseando-se em interpretações de passagens bíblicas que mencionam os irmãos de Jesus. Ou seja, para Tertuliano, século I, Maria não é virgem perpetuamente. Ela teve filhos com José. Para Elvídio, século IV, Maria teve filhos com José e filhas com José, porque as Sagradas Escrituras falam sobre isto. Aí você tem Orígenes, de Alexandria, que diz o seguinte, isso no primeiro século: Orígenes abordou o tema dos irmãos de Jesus e afirmou que eles eram filhos de José de um casamento anterior. Então você percebe que tanto Tertuliano quanto Elvídio afirmam que José e Maria tiveram filhos e filhas depois do nascimento de Jesus. E você tem Orígenes de Alexandria, primeiro século também, que afirma que os filhos eram filhos de José, ok? De José. Então, você perceba aqui que logo no primeiro século da igreja, você tem pais da igreja, pais teólogos da igreja, patrística, dizendo o seguinte: olha, José e Maria tiveram filhos. Tiveram filhos e esses filhos são os irmãos de Jesus. Tertuliano acreditava nisso. Esses homens que eu citei aqui, Tertuliano, século I, acreditava nisso. Elvídio, quarto século, acreditava nisso. E você tem muitos e muitos teólogos e acadêmicos que também ensinam que Maria não era virgem perpetuamente. Vou colocar meu esboço aqui de volta e vamos para um outro tópico. Vamos lá, para um outro assunto. Deixa eu descer aqui. Vamos falar sobre... isso aqui eu já falei. Vamos lá. Como que os reformadores interpretavam os dogmas de Maria? Os reformadores protestantes, como Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio, rejeitaram os dogmas marianos desenvolvidos pela Igreja Católica, especialmente aqueles que consideravam não ter base bíblica direta. Suas principais objeções se encontram da seguinte maneira. Então os reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, rejeitavam isso aqui. Eles negavam a Imaculada Conceição de Maria, que Maria não era santa. Os reformadores argumentavam que a doutrina da Imaculada Conceição não era encontrada nas Escrituras e que contradizia a crença de que todos os seres humanos, exceto Jesus, nasceram em pecado original. A negação da Assunção de Maria, da mesma forma, a Assunção de Maria é rejeitada por não ter fundamentação bíblica. A rejeição da mediação de Maria, ou seja, de que Maria é intercessora. Eu estava vendo um teólogo católico dizer o seguinte, um padre católico dizer o seguinte, que se não fosse a Maria
fazer a mediação, se não fosse Maria orar, pedir a Deus para que enviasse o Salvador, ele não viria. Olha que absurdo. Isso é totalmente fora do conceito bíblico e teológico. Isso é uma crendice. Isso não tem fundamentação bíblica. Você entende? Então, os reformadores, o Zwingli, Lutero, Calvino, diziam o seguinte, olha, nós rejeitamos a mediação de Maria. Os reformadores enfatizaram a crença que Jesus Cristo é o único mediador de Deus e a humanidade, rejeitando a ideia de que Maria possa interceder pelos fiéis. A questão da virgindade de Maria, eles também rejeitavam. Então, assim, você tem muita coisa dentro do campo do academicismo teológico que contrapõe a teologia de Maria, que contrapõe a teologia mariana e os dogmas de Maria. Contrapõe.